Essa carinha feia. O gato tá repetido. Capítulo 2. Você vai continuar? Então, praticamente, né? Vou tentar fazer a mensagem do nosso irmão, Carlos Luiz. Na verdade, eu vou ter que substituir o nosso irmão aqui, que teve um problema de saúde, palestrante de hoje. E aí a gente pede até nas nossas preces por ele, que Deus abençoe a recuperação dele lá. A gente vai ter que ter uma área do Volta. Assim, uma hora de Volta Redonda, tem 76 anos, né? Dá uma boa vontade danada de sair de lá, uma hora dessa. 90 final da casa dele. Deus abençoe. Então, a mensagem que eu ia falar hoje é desse nosso livro de estudo, né? De livro, Emmanuel e Chico, no capítulo 47, que fala sobre a autolibertação. E nessa mensagem, o Emmanuel vai buscar lá em uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, onde Paulo escreve assim para ele: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, essa foi a mensagem que o Emmanuel trouxe lá do Evangelho de Timóteo para poder fazer essa reflexão para a gente sobre a questão da autolibertação. Mas quando a gente pensa primeiramente nessa palavra, né? Autolibertação, automaticamente já vem na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, uma certa relação com prisão, com aprisionamento. Autolibertação traz para a gente uma ideia de que a gente precisa se libertar. Então significa que nós estamos presos, né? Em uma certa prisão. E se há uma autolibertação, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Então, se é uma autolibertação, a gente vai pensar também que essa prisão ela está sendo também imposta por nós mesmos. Então, está sendo uma autoprisão que está necessitando de uma autolibertação. E aí, quando o apóstolo Paulo ele pega só esse versículo aqui, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nessa frase, ele já traz para a gente aqui bastante conteúdo, né? Porque ele fala aqui sobre a nossa vinda para este mundo. Ou seja, nós não somos desse mundo, né? Nós viemos para este mundo. E aí ele diz, quando nós viemos para este mundo, nós não trouxemos nada. E quando a gente sair deste mundo, nós também não vamos levar nada dele. Quando ele fala desse mundo, que mundo seria esse? A gente pode pensar, no mundo material, né? No mundo físico. Então, quando a gente encarna, quando a gente nasce nesse mundo físico, a gente não traz nada de físico para cá. Porque a gente vem de um estágio mais puro, mais espiritual para o material. Então a gente não consegue trazer nada de material para cá. A matéria é aqui. Então a gente não traz nada nesse sentido. Que seja físico, que seja material. Né? A gente não traz nada nesse sentido. Quando a gente pensa nesse mundo físico. Mas quando a gente pensa também, cada um de nós, como se fosse um mundo particular, a gente pode pensar também que esse mundo particular, ele está sendo construído. Então nós não trazemos nada para esse mundo, porque são justamente as nossas vivências, as nossas experiências que vão construindo esse mundo. E quando nós voltamos, quando nós saímos deste mundo, nós também não vamos levar nada que é da matéria, nada que é físico. Então o que nós levaremos nesse retorno? Nós vamos levar justamente aquilo que nós vivenciamos e experienciamos aqui. A gente vai levar os nossos aprendizados e a gente vai levar as situações que a gente viveu. Então, tudo isso vão se formar as experiências da nossa jornada. Então, isso a gente vai conseguir levar com a gente. Já a matéria, a gente não consegue. Porque se nós somos desse outro mundo, que é mais sutil, que não é matéria, somos
caro e levar aquilo que é sutil. E aquilo que a gente desenvolve de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, de aprendizado, de experiências, essas coisas que realmente vão ficar conosco na nossa jornada. Né? E é curioso porque essa mensagem que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, Timóteo era um dos discípulos, né, de Paulo. Ele era um dos fundadores também de uma igreja lá em Éfeso. E ele se tornou assim um discípulo íntimo assim, de Paulo por causa da devoção dele, por causa da doação ao trabalho do bem e ao trabalho do cristianismo. Então ele se entregou de verdade à proposta do cristianismo. E a gente percebe que lá atrás, Jesus traz para a gente a visão da vida imortal, da vida espiritual, da transcendência dessa vida material, dessa vida física. Jesus fala para a gente que essa verdade, né, é que nós somos esses seres espirituais e que nós estamos aqui trilhando essa experiência na vida material para desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos, esses aprendizados, para a gente despertar, para a gente evoluir espiritualmente. E Timóteo lá atrás, ele estava recebendo essas orientações do apóstolo Paulo, porque tinham muitas pessoas que já estavam conturbando ali um pouquinho o ambiente da época e estavam querendo implementar outras doutrinas em cima da doutrina que Cristo tinha deixado. Isso já no primeiro século. Imagina, né? Cristo tinha acabado de voltar aos planos espirituais celestes e já estava sendo deturpada a mensagem dele. Então essa mensagem aqui da epístola de Timóteo foi justamente para chamar a atenção deles. Falar, ó, preste atenção porque tem outras doutrinas aí sendo infiltradas no meio do cristianismo e estão dizendo outras verdades. Então vocês precisam consolidar a fé, vocês precisam trabalhar aí com insistência, com persistência contra essa perseguição que estão tendo e precisa valorizar bastante o trabalho do bem, o trabalho da caridade, o trabalho do serviço. Porque é isso que vai realmente dar substância ao que vocês estão fazendo, ao que vocês estão pregando na constituição dessa nova igreja aí. E aí, no meio da mensagem, ele fala isso. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando ele fala essa mensagem, esse versículo no meio da mensagem, ele está falando justamente sobre as questões materiais, que na época já estava sendo incutido ali algumas questões materiais ali no meio da doutrina. E eles falaram, não é isso. A mensagem do Cristo é uma mensagem espiritual. A mensagem do Cristo é uma mensagem que transcende esses pensamentos nossos aqui de terra a terra. Então, vocês não trouxeram nada para cá. Vocês não vão levar nada para o reino dos céus. Então, vamos alimentar esse desenvolvimento da espiritualidade, da mensagem do Evangelho. Então, esse era o contexto da época onde o apóstolo Paulo escreveu essa mensagem para Timóteo. E aí, quando o Emmanuel pega esse trechinho para fazer para a gente essa reflexão aqui no Fonte Viva, ele deixa para a gente justamente essa mensagem aqui seguinte: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Forte essa mensagem, né? Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resignando-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Então a gente já começa a perceber aqui nessa fala de Emmanuel a necessidade da gente trabalhar os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas ideias que a gente tem em relação à vida. Né? Aqui ele vai chamando a atenção para a gente, a gente começar a perceber a vida como um instrumento para o nosso desenvolvimento espiritual. E não uma vida como apenas aproveitamento para as nossas satisfações assim mais mundanas. Né? Ah, Fred, mas eu não posso trabalhar para ter as coisas que eu quero,
vai direcionar realmente a nossa conduta, o nosso comportamento, tem que ser o nosso pensamento, a nossa consciência em relação às coisas. Quanto mais inconscientes nós vivemos a nossa vida espiritual, mais a gente acaba se apegando à matéria. Aí a gente se apega às coisas que eu tenho, às minhas posses, aos meus títulos, aos papéis que eu desempenho, às funções que eu desempenho. Eu vou me apegando a essas coisas. E com isso eu acabo me materializando. E a proposta do Cristo é justamente o oposto disso. A proposta do Cristo é para a gente se espiritualizar. Né? Então a proposta do Cristo é uma proposta libertadora. Quando a gente vive essa vida material, focado na matéria, focado nas papéis, nas funções, no que eu tenho, no que eu sou, não sei o quê, eu acabo me identificando muito com a matéria e com isso eu me materializo. Eu me torno um pouco mais materialista, no sentido literal da palavra. Mas quando a gente vai ampliando um pouquinho essa nossa consciência com a espiritualidade, a gente vai percebendo que nós não temos muita coisa assim conforme a gente pensava que tinha. Que nós não somos tanta coisa assim conforme a gente pensava que era. E que muitas das funções que nós realizamos na nossa vida, no nosso dia a dia, são isso, apenas funções. Só que a gente acaba se identificando tanto com elas, que elas acabam se tornando a nossa identidade. E aí, quando se torna identidade, a gente acaba desenvolvendo até certo sofrimento para a gente. Porque se eu não desempenho mais aquela função, se eu não posso mais realizar aquela função, eu sofro. Porque aquilo faz parte de mim. Ah, o que você é? Eu sou, sei lá, eu sou pai. Eu me identifico com essa função pai. Só que uma hora ou outra, as minhas filhas, elas não vão mais necessitar de mim. Essa função não vai ser necessária para mim. Elas precisam se cuidar, elas precisam viver dela. E aí, quando eu deixar de ter essa função, e aí eu vou sofrer. Porque eu me identifico como pai. E não é assim. Então, o que eu sou de verdade vai muito além das identificações que eu crio com a matéria. O olhar espiritual vai muito mais além disso. Ah, eu me identifico, né? Quando a gente fala de identificação, a gente está falando de ego. O nosso ego, muitas das vezes, se identifica com tudo que está à nossa volta. Ah, eu tenho minha casa ali. Ah, é minha casa, não sei o quê. Sei lá, eu me livro uma hora, eu perco a casa. Aí eu vou sofrer, eu vou me desesperar, porque eu estou identificado com aquilo ali. É como se aquilo ali fosse eu, me representasse. E aí, quando a gente fala de autolibertação, é justamente a gente trabalhar a questão do apego que nós temos a essa vida material, essa vida que é passageira, essa vida que ela é muito vulnerável. Né? E aí o Emmanuel vai colocando para a gente essa questão do apego, não só às coisas materiais, nesse sentido mais físico mesmo, né? Ele vai colocando também a essas questões mais sutis, que são os apegos às pessoas, às funções, aos status. Né? Quando ele diz aqui, eu vim para esse mundo sozinho, e eu preciso me resignar, e quando eu voltar, eu vou voltar sozinho. Né? Eu vim da minha mãe, ela foi a porta de entrada, frente sagrada para eu nascer aqui. Mas quando eu voltar, eu não vou voltar com ela. Posso voltar antes ou não? Não sei. Mas eu vou voltar sozinho. E o que eu faço durante essa jornada? Se eu for me apegando muito, né, às pessoas, às situações, às circunstâncias, eu não vou me libertando. Eu vou me aprisionando. Porque tudo vai depender da consciência que eu estou diante das situações. Né? Ah, Fred, então eu não posso mais conviver com as pessoas, me relacionar? Não, não é isso. É a minha consciência por trás disso. Né? Eu ter pai, eu ter mãe, eu ter filho, irmão, parente, amigo, beleza, isso é natural, a gente precisa ter, nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Mas a questão é, qual é o meu nível de apego a essas relações? Qual é o nível de dependência emocional que eu tenho nessas relações? Porque às vezes nós somos codependentes. Nós alimentamos as nossas relações não pelo aquele sentimento de alma, mas às vezes pelos apegos emocionais que nós temos. Ao que o outro representa para mim, ao que eu identifico o que o outro é para mim, e a gente vai se apegando a essas questões. E esse apego ele causa dor, causa sofrimento, quando esses relacionamentos eles se desfazem de alguma forma, seja retornando para o espiritual, sei lá como for. E a gente sofre demais por causa desse entendimento da vida, né? Um pouco mais material.
chama a nossa atenção para isso. E se auto-libertar faz parte também a gente olhar para pessoas, situações, circunstâncias, papéis, funções, estados, o que for. Né? Não só aquilo que nós temos de material palpável realmente. E ele diz, lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo ciência da autossuperação. Isso é uma realidade, né? Os perrengues que eu passo, só eu sei. Quando eu passo. E vocês também. Só vocês sabem o que vocês passam. Eu não posso mensurar, avaliar, criticar, julgar, condenar o que ela passa, o que ela passa. Maneiro. Cada um só sabe o que passa. Ah, eu já tive crise disso. Beleza. Eu posso ter uma ideia do que seja, mas eu nunca vou saber realmente o que outra pessoa passou. E quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de compaixão, às vezes essa palavra, ela tem um significado bonito, ela tem ali um contexto bonito, mas a gente não sabe o que significa se a gente não passar também por aquela situação. A gente só sabe o que é fome quando você passa fome. Não tem jeito. Você escreve a palavra fome e diz, fome, né? Quando a gente comer isso aqui, tá? É um significado. É um sentido. Mas eu vou saber realmente quando eu passar. Aí eu sei. Então, por isso, quando Jesus fala assim, não julgues. Não julgues. Porque a gente não sabe o que o outro passa. Não sabe. De forma alguma. Eu sou terapeuta, não sei o que, estudei pra caramba. Não sabe o que o outro passa. Teoria é uma coisa. Vivência, experiência, prática é totalmente diferente. Por isso que muitas pessoas, a gente vê, né, Jesus como um mestre, como um modelo, como um guia, por quê? Porque ele trilhou o caminho. Então, quando a gente fala do cristianismo, quando a gente fala de Jesus, a gente fala, confia na mensagem, porque ele sabe o caminho, ele passou no caminho, então ele pode nos guiar de verdade. Não precisa confiar nessa mensagem do Cristo. Porque a nossa caminhada, como ele disse, ela é solitária. Por mais que a gente viva em sociedade, sentimento, sensação é coisa única. A gente está aqui com o mesmo sentido, com o mesmo propósito. Nascemos simples, ignorantes e estamos caminhando para uma perfeição relativa. Né? Esse é o propósito de todos nós. E nós estamos juntos no mesmo barco trilhando esse caminho. Mas cada um está trilhando a sua maneira, a sua forma. A gente está na mesma casa, nós somos irmãos. Não é a mesma coisa. Cada um traz a sua bagagem de vivência, experiências, de crenças, de vidas passadas. Cada um traz ali as suas habilidades, os seus desafios íntimos. A gente não sabe o que está passando. Por isso que Jesus é realmente muito sábio, é o homem, o ser mais inteligente que pessoa aqui, tanto emocionalmente, quanto psicicamente, quanto espiritualmente. Ele fala para a gente, não julgue. Não julgue, de forma alguma, não julgue. A gente não sabe. A dor do outro não tem como mensurar. Então a gente está nessa caminhada de autossuperação. A gente está sozinho aqui nessa caminhada de autossuperação. Os outros podem me ajudar? Podem. Os outros podem me amparar? Pode. Os outros podem tentar, de certa forma, me inspirar? Pode. Com certeza, a gente está aqui para isso mesmo. Mas ninguém vai viver o que a gente precisa viver. Ninguém vai passar o que eu preciso passar. Eu necessito passar. Né? Então é uma autossuperação constante que a gente vai trilhando nessa jornada. Estamos juntos para nós nos ajudarmos. Mas cada um sabe aonde aperta o caminho ali do tênis, do sapato. Né? Então ele fala para a gente realmente gerar essa auto-libertação, consagra-te ao bem. Não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo, por amor ao próprio bem. Olha que bacana essa frase, né? A gente precisa se consagrar ao bem, mas não é por causa do bem mesmo, né? Mas é pelo amor ao bem. E aí a gente vai lembrar da caridade que a doutrina espírita fala para a gente. Fora da caridade não há salvação. A gente pode mudar essa palavra salvação também por libertação. Fora da caridade não há libertação. Libertar de quê? Libertar de nós mesmos. Libertar dos nossos erros, libertar dos nossos vícios, das nossas mazelas,
Libertar dos maus hábitos que a gente ainda tem, dos comportamentos negativos que a gente ainda alimenta. Nos libertarmos das nossas amarras mentais, né? A gente tem muita amarra mental, muita crença que não serve para coisa alguma e a gente continua alimentando, arrastando isso. Libertar das nossas amarras emocionais, a gente carrega ainda muita emoção negativa, mágoa, ressentimento, coisas ainda que a gente não conseguiu perdoar, que a gente não conseguiu libertar de verdade, né? A gente acaba carregando aí no nosso íntimo. Então, quando a gente fala de trabalho no bem, de caridade, a gente está falando de acionar realmente essa energia universal. A gente fala de caridade, a gente fala de amor. A gente fala de amor, a gente fala de Deus. Né? Apóstolo João Evangelista. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Caridade é o quê? Caridade é Deus. É Deus sendo manifestado em nossas vidas, na vida do outro, naquilo que a gente está fazendo. Então a gente acaba percebendo que quando a gente libera esse fluxo de amor dentro do nosso eu, do nosso íntimo, e a gente começa a compartilhar isso através de ações do bem, seja para com o próximo, comigo mesmo, a gente vai trabalhando essa libertação. Porque não é algo de uma hora para outra, né? A gente não vai fazer essa auto-libertação. Ah, sabe que hoje escutei sobre auto-libertação e estou liberto. Quem dera, mas cada vez que a gente toma uma dosezinha de consciência espiritual da nossa vida, da nossa jornada, é um passo que nós estamos dando. Né? É levantar um pouquinho o véu aí dessa vida espiritual para a gente ir construindo esse eu um pouquinho mais consciente da nossa jornada. Tirando, como ele falou aqui, um pouquinho da sombra desse eu inferior que a gente alimenta muito, né, desse tal do ego, e começar a alimentar mais a nossa alma, o nosso eu verdadeiro. E são através realmente dessas oportunidades que nós temos, das preces, das meditações, da caridade, do trabalho no bem, das mensagens do Evangelho de Jesus. É através dessas práticas que a gente vai realmente despertando, que a gente vai se alimentando, que a gente vai se banhando, se limpando, né? Um pouquinho, rebentando um pouquinho essas amarras que travam a gente muitas das vezes, e a gente vive uma vida realmente de paz, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de contentamento. Né? Às vezes a gente vive uma vida dura, pesada, né? A gente sente que não está legal, parece que eu estou longe do propósito, nem sentido da minha vida. Então a vida vai convidando a gente, de alguma forma, para que a gente faça esse caminho de volta, né? Para a nossa essência, para o nosso eu verdadeiro, para ligar mais a nossa alma, para buscar força lá dentro. Porque na nossa alma é onde está o Santo Graal, né? Muitos irmãos vão em busca do Santo Graal, o Santo Graal está aqui dentro dos nossos corações. É aqui que está o Espírito, é aqui que está a centelha de Deus. A gente precisa voltar um pouquinho mais para dentro de nós e buscar essa força para poder alimentar aí a nossa jornada. A gente passa por tanto desafio no nosso dia a dia, a gente passa por tanta coisa, que se não for essa sustentação do divino, do sagrado dentro de nós, talvez muitas das vezes a gente sucumbiria. Né? Então, quanto mais a gente puder buscar esse sagrado, buscar esse divino, não está lá fora, não está nos templos, não, está dentro da gente mesmo. Se a gente busca através da prece, se a gente busca através da meditação, se a gente busca através do silêncio, conectando com a natureza, fazendo as leituras do Evangelho de Jesus, se a gente busca através disso, a gente vai se fortalecendo. É como se a gente fosse abrindo ali um pouquinho as janelas da nossa alma para que essa força venha para fora. E aí Emmanuel vai dizendo, realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Para a gente ser grande, a gente precisa ser humilde. Para reconhecer essa pequenez que nós somos aí, precisa de humildade, né? Porque senão aqui na matéria a gente se acha muito grande, acha muito tudo. Só que na verdade a gente acaba se desconhecendo. Quando a gente alimenta esses pensamentos, são as amarras mentais. Então não te impões deliberadamente afugentando a simpatia, não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações a teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência bilíngue e pessoal,
com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada e peso inútil no coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbaratam. Isso é interessante, né? A espiritualidade, eles nos convidam a gente fazer orações e fazer uma revista do nosso dia, né? Toda noite, quando a gente vai dormir, até a orientação de Santo Agostinho. Antes da gente dormir, a gente vai lá fazer nossas preces, nossas orações e passa o nosso dia em revista. O que eu fiz durante esse dia, né? Fiz o bem para alguém, fiz o mal para alguém, poderia ter feito algo que eu não fiz. Semeei. O que eu semeei? O que eu fiz aí durante esse dia? E aí eu faço minha avaliação, faço minhas preces e vou dormir. E aí, recomendo que no dia seguinte, antes da gente levantar da cama, quando a gente abre os olhos, a gente faça a nossa prece, faça a nossa oração, para abençoar o nosso dia, para a gente viver uma nova oportunidade. Que a cada manhã é como se a gente estivesse reencarnando, já pensaram nisso? Toda noite a gente desencarna, toda manhã a gente reencarna. A gente está voltando para o corpo físico. E aí ele fala para a gente fazer essa prece de manhã para abençoar o nosso dia. E aqui é interessante que ele fala, desanuvia sua mente a cada manhã. A gente precisa parar, antes de começar um novo dia, e fazer uma prece, uma oração, uma meditação, uma respiração, seja o que for. Para que isso? Para a gente não começar o nosso dia com a mesma programação mental que a gente estava no dia anterior. Porque senão, a gente vem no dia, né? Atribulado, cheio de dificuldade, desafio, problema, tal, a gente dorme com aquilo. Não se prepara, né? Para dormir. Aí quando a gente acorda pela manhã, aí a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, aí já olha WhatsApp, mensagem, rede social, não sei o quê. Cara, parece que a gente está na mesma programação, né? Parece que nem dormiu, você só emendou uma coisa na outra. Aí você já começa aquele dia ali, com aquelas informações ali, né? Ou liga a TV, né? Nossa Senhora, jornal da manhã, meu Deus do céu. Se tu botar um pano embaixo da televisão, sai sujo de sangue. Caraca, Deus me livre. Imagina, já começa o dia com essas informações. Haja um trabalho espiritual para te renovar nossa mente. Não dá. Então, se a gente começa tratando um dia no outro, assim, sem dar essa pausa, sem a gente parar, respirar, falando, peraí, vamos começar diferente hoje? Vamos fazer uma oração aqui para limpar minha mente, limpar minhas emoções, pedir força para um novo dia, vamos consagrar esse dia, né? Abençoar ele, pô, hoje vai ser diferente. E a gente dá realmente esse tempo, sim, para o nosso ser espiritual e tomar um pouquinho mais as rédeas. Porque senão a gente fica vivendo só no ser material, só na nossa natureza humana, o tempo inteiro. E a gente vai deixando a nossa natureza divina um pouquinho afastada. Só que a doutrina espírita, ela vem justamente, ela nasce justamente para chamar a nossa atenção. Que nós precisamos permitir mais que a nossa natureza divina tome as rédeas das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos no nosso dia a dia. A primeira mensagem que tem ali no livro dos Espíritos, logo no prefácio, qual foi o objetivo da doutrina espírita? É a doutrina que veio para combater o materialismo, expulsar as trevas da humanidade. Essa é a principal função da doutrina espírita. Só que para a gente combater esse materialismo, a gente precisa dar espaço para o nosso eu espiritual se manifestar. Né? Se a gente mantém essa programação mental o tempo inteiro só no automático, o automático vai levar a gente para a matéria, não tem jeito. O automático não leva a gente para o espírito. Engraçado, né? Nossa natureza é espiritual, mas ele não leva. O ego já envolveu tanto a gente que para o eu espiritual tomar conta, a gente precisa fazer uma força, a gente precisa fazer um trabalho, um movimento. Né? Por isso que Jesus ele sempre falava assim quando ele ia curar alguém, né? Vinde a mim. Quem não podia ir lá e curar todo mundo? Não podia, né? Aí o que ele falava? Vinde a mim. Precisa de um movimento nosso interno, né? Precisa de uma intenção, precisa de uma vontade, precisa de um esforço. Ele falou, pô, aqui, a mão está aqui estendida. Vinde a mim. Se tu quer, já comigo é. Mas a gente precisa desse esforço particular. E aí ele diz, deixa que a realidade te auxilie a visão
e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Não é isso? Aprende a ser só para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, o convite que demanda para a gente, nessa reflexão, é justamente para a gente parar e pensar um pouquinho na nossa jornada. O que nós estamos valorizando mais aqui? O que nós estamos nos apegando mais aqui? O que hoje já não me serve mais e eu preciso libertar? Qual é a amarra que está me prendendo aqui, que ainda está me impedindo de ser feliz, de viver em paz, de viver uma vida mais leve? O que eu preciso soltar? O que eu preciso deixar aqui? Será que são meus medos? Será que são minhas mágoas? Será que são meus ressentimentos? Será que é o meu controle para controlar tudo? Será que é o meu perfeccionismo? O que será que eu preciso me libertar para viver uma vida realmente mais em paz, mais feliz? De acordo aí com essa mensagem do Cristo, do Evangelho, com a proposta dessa espiritualidade para nossas vidas, de nos ajudar nessa jornada. Tenhamos certeza que essas ferramentas, esses recursos, que a doutrina espírita nos oferece, ações do bem, caridade, meditação, prece, evangelho, passe, fluido, tudo isso são recursos para nos ajudar nessa auto-libertação e para nos ajudar na nossa espiritualização, para nos ajudar realmente a começarmos a enxergar a nossa vida de uma forma mais espiritual, seja nas menores oportunidades do dia a dia. Tudo se transforma em aprendizado para esse nosso eu espiritual. Todas as nossas relações, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, por menor que seja, está trazendo para a gente um ensinamento espiritual grandioso. Então a gente pede a Deus que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que a gente perceba esses sinais e aproveite esses ensinamentos para o nosso despertar espiritual, para a nossa conscientização espiritual, para que a gente viva realmente essa vida mais leve. E a gente consegue. Muita paz, muita luz.